Bom, pensando nessa parte, já colocando, vamos entrar agora na questão das hipersensibilidades. Lembra que eu falei que os linfócitos autorreativos, que eles, quando sofrem o processo de seleção, eles ou são deletados, ou sofrem alergia, ou eles ficam em silêncio, o que isso é importante? Que esse processo ocorra devidamente. Porque se não acontecer, eu vou ter uma resposta imune exacerbada. Então, hipersensibilidade nada mais é do que uma resposta imune exagerada a um tipo de ataque, um tipo de defesa, por autoimunidade. A primeira hipersensibilidade que temos é a hipersensibilidade do tipo 1, ou hipersensibilidade imediata. Imunidade imediata também. Podem vir com esse nome. O ABAS traz como hipersensibilidade de tipo 1 imediata. Essa hipersensibilidade é aquela que vamos encontrar nos processos alérgicos, onde o processo em si, total, começa a partir da sensibilização. Então, primeira exposição, tive o primeiro contato. Vamos pegar um exemplo. Primeiro contato com camarão. Eu sou uma pessoa que tem predisposição genética a ter alergia ao camarão. A partir do momento em que eu tenho o primeiro contato com o camarão, as moléculas dele, os pumps dele vão sensibilizar as células dendríticas. Como? Então, as células dendríticas vão reconhecer aquele pump, levar até um próximo linfonodo e fazer com que sofra expansão clonal da CD4 em TH2. Esse TH2, que sofreu expansão clonal, ele vai sensibilizar o linfócito B. O linfócito B, vendo que está tendo aquele ataque, ele libera uma imunoglobulina muito específica, tanto para alergia quanto para euminto, que é a imunoglobulina E. Essa imunoglobulina, ela vai começar a ser circulante e ela vai levar informação de sensibilização daquele patógeno alérgeno, daquele camarão, lá para o mastócito. Então, ele faz a ligação com o mastócito através do receptor FcR e, a partir do momento em que eles se ligam, ele fica sensibilizado. Então, a primeira exposição serviu para eu sensibilizar o meu mastócito. Qual que é a diferença minha, que estou sofrendo um processo alérgico, para uma pessoa que não tem alergia ao camarão? A nossa diferença é a sensibilidade. Eu sou uma pessoa que tive sensibilização. A outra não. Então, se ela não é sensibilidade, ela não vai ter um processo. Se ela não é sensibilizada, ela não vai ter um processo alérgico. Ao contrário de mim, tenho sensibilidade. Bom, no primeiro momento em que eu fui exposta e que eu acabei de ser sensibilizada na primeira exposição, eu para sempre vou ter aquele mastócito ciente. Então, aí eu tinha lá meus 5 anos, a primeira vez que eu fui sensibilizada. Aos 15 anos eu nem lembrava de como era o camarão e resolvi novamente comer camarão. A partir disso, meu mastócito, que é sensibilizado, que lembra dessa informação, que guardou o rancor daquele camarão, começa a sofrer degranulação. Então, é a partir dessa fase efetora que eu consigo ter o processo da imunidade imediata. O mastócito que foi sensibilizado, teve o segundo contato, ele vai sofrer degranulação. Degranulou, liberou uma quantidade muito grande de substância vasoativa, principalmente a histamina. É por aí que começa o processo alérgico. Então, a histamina liberou, fiz sinais flogísticos, fiz vasopermeabilidade, vasodilatação, consegui fazer com que meu corpo reaja àquele tipo de alérgico, convenci todo mundo a reagir àquele tipo de alérgico e, com isso, vou ter uma reação tanto imediata quanto meio que fosse uma bomba de aminas vasoativas que vão começar a fazer seu corpo entrar em alerta. Um exemplo disso é a rinite alérgica, onde a pessoa é exposta ao alérgeno, à poeira, por exemplo, ao mofo, e começa espirros repetitivos, achando que está tendo um ataque, uma invasão de um patógeno, mas na verdade não. Na verdade é só uma sensibilização e uma degranulação que pede para o nosso corpo reagir, através da liberação dessas aminas vasoativas. Ela é uma liberação muito rápida e um efeito muito intenso.
Ao contrário da hipersensibilidade tardia, que a gente vai ver lá para frente, lá na 4, em que ela é um período prolongado, porém com doses meio que homeopáticas de ativação. Então, não é tão intenso, não é uma bomba igual a hipersensibilidade do tipo 1. É muito comum a gente ver essa hipersensibilidade do tipo 1 associada também a outros tipos de hipersensibilidade, como a hipersensibilidade tipo 2. A hipersensibilidade do tipo 2, ela é relacionada ao ataque de anticorpos ao próprio. Então, eu tenho anticorpos que eles vão começar a confundir como se células ou receptores fossem maléficos e começam a fazer opsonização daquele tipo de substância, daquele tipo de célula. Um exemplo disso é a miastenia gravis. O que acontece? Eu tenho um anticorpo, principalmente um anticorpo de memória, que foi sensibilizado, que entrou em contato com aquele receptor, e a partir desse momento ele começou a atacar, através da produção de imunoglobulinas, começou a atacar achando que era um patógeno. Então eu nada mais, nada menos que produzo anticorpo contra o meu próprio. E esses anticorpos vão atacar e vão fazer com que destrua esses receptores como se fosse uma bactéria. Além de receptores, também tem a imagem aqui do canto à direita é a questão da miastenia gravis, onde eles vão degradar receptores de acetilcolina na placa motora. Com isso, vai fazer com que o músculo não tenha, né, a contração e aconteça uma fraqueza generalizada, devido à autoimunidade. Então, é uma doença imune muito agressiva, porque você vai estar se autoatacando. Além disso, eu posso atacar células, como células das válvulas cardíacas, e ter anticorpos que confundam proteínas ou células das válvulas cardíacas com patógenos. Isso é muito comum. E muitas das vezes ele tem fatores predisponentes. Por exemplo, infecção por streptococcus ou estafilococcus, mais comuns, né, streptococcus piógenes ou estafilococcus aureus, é comum fazer, principalmente se for faringoamidalite, fazer precipitação de anticorpos contra células M do coração, porque são receptores muito parecidos, são células que possuem proteínas e propriedades muito parecidas, que acabam confundindo aquele tipo de imunoglobulina que está aumentada devido ao processo infeccioso, né? Então, eu tenho ali uma faringoamidalite, que vai fazer um consequente aumento de processo de imunoglobulina, então tem um fator predisponente, um fator precipitante para eu estar levando aquele ataque ao meu próprio. Aí tá, né, a placa motora bem aqui abaixo, ela começa a perder tanto o seu receptor quanto a sua membrana, então ataca tanto o receptor quanto a membrana, propriamente dita, e vai perdendo a mobilidade, perdendo também a especificidade de se ligar à acetilcolina, deixando assim um músculo órfão. Bom, passando agora, além da hipersensibilidade tipo 2, passando agora para a hipersensibilidade tipo 3, a 3, ela também é mediada por anticorpos, só que ela é um imunocomplexo. Ela precisa de um anticorpo se ligando a um antígeno e circulante. Então, eu tenho lá esse imunocomplexo, que é anticorpo e antígeno. Circulante, eu vou ter uma maior deposição em tecidos nobres, em tecidos vasculares, e com isso eu tenho um ataque principalmente do sistema complemento, pela ativação da via clássica. Então eu tenho aí, na imagem à direita, um ataque do sistema complemento a um imunocomplexo depositado em um vaso, formando aí uma vasculite, uma inflamação do vaso em si por deposição de imunocomplexo. Essa imunossensibilidade, ou uma hipersensibilidade, é imunomediada por anticorpos e antígenos, ela é muito comum, a principal doença relacionada é o lúpus, que foi o que a gente conversou anteriormente, que eu havia falado no mecanismo de tolerância. O lúpus em si, ele produz, né, antígenos próprios, por exemplo, mecanismos de degradação de células que são autorreativas, que vão formar esses imunocomplexos que vão passar a circular. Então, eles circulam
A diferença dele com a 2 é meio que um está circulante e o outro está parado. Meio que isso. Então, ele circula, depositou em algum lugar, vem o complemento e começou o ataque. Então, eu tenho aí uma hipersensibilidade do tipo 3, totalmente relacionada a imunocomplexos. Guardem esses nomes. Bom, na hipersensibilidade do tipo 4, eu tenho uma interação de, ao invés de anticorpos, ou até mesmo de alérgenos, eu tenho uma interação de imunidade celular tardia. É meio que eles se revoltam, acham que ninguém vai dar conta de controlar a imunidade e a própria célula vira uma barreira. Então, é uma imunidade tardia, essa imunidade tardia mediada por células. É meio que o TH1, que é uma T-helper, ele vai começar a criar um ambiente propício, depois de uma sensibilização, um ambiente propício, para eu fazer um escudo, uma barreira contra aquele patógeno. Então, por exemplo, eu fui sensibilizado, fui infectado pela bactéria da tuberculose. E ela tá lá guardadinha, latente, no meu pulmão, bem bonitinha, e do nada, teve minha primeira exposição, eu tive uma reinfecção. O que é? Ela virou novamente a forma ativa. Essa reinfecção fez com que meu linfócito T já sensibilizado comece uma reação de hipersensibilidade. Ele comece a ativar macrófagos para virar macrófagos epitelioides, e esses macrófagos epitelioides, eles vão fazer a fagocitose daquele patógeno e criar um ambiente chamado granuloma. O granuloma, essa imagem histológica aí à esquerda, nada mais é do que um círculo circundado de linfócito TCD8, e dentro dele macrófagos epitelioides ou células gigantes multinucleadas com a presença de patógenos e linfócitos T, CD4. Eu brinco que é como se fosse uma cadeia. O muro da cadeia é os linfócitos T, CD8 e os sargentos e os guardas do sistema prisional é o linfócito T, CD4, TH1, né? E o macrófago. E ele fica ali totalmente guardando e criando aquele ambiente para controlar a inflamação. Então, é meio que eu pego aquele patógeno que me fez tão mal e prendesse ele, sequestrasse ele e deixasse ele. Meio abusivo isso, né? Mas ele prende e deixa ele formando as lesões. Então, eu tenho aí a presença do sistema imune que vai aprisionar esse patógeno e a partir do momento que a gente vai ver tanto na hanseníase quanto na tuberculose, em que eu tenho uma queda dessa imunidade, eu começo a ter começa a desfazer esse muro dessa cadeia e o patógeno que antes estava sequestrado lá dentro começa a fazer uma reinfecção e torna-se mais sistêmico. Então, a hipersensibilidade do tipo 4, recapitulando, é uma hipersensibilidade tardia mediada por células.